Good afternoon, teachers and students. Estamos começando mais uma aula de inglês do Centro de Mídias de São Paulo. Meu nome é Graziella, eu sou técnica de formação EFAP e eu gostaria de apresentar para vocês a professora Patrícia. A professora Patrícia é professora da rede e vai estar com a gente aqui hoje. Vai. Good afternoon, folks. Bom, hoje eu trouxe para a nossa aula um assunto tentando dar um encadeamento a outros tópicos que foram vistos em outros sábados aqui nesse canal. Eu trouxe para vocês um tema chamado Feelings and Emotions, que são sentimentos e emoções. Ainda dentro desse tópico, nós iremos estudar um pouco de gramática e veremos adjetivos, o uso do how, e também nós retomaremos os conceitos referentes ao simple present e ao present continuous, que são tempos verbais. Bom, começamos com o motivo, né, pelo qual a gente deve utilizar esse tipo de conceito que eu vou trazer para vocês hoje. O nosso objetivo é subsidiar vocês com informações voltadas para a comunicação. Então, vejam só, tudo que a gente faz na nossa vida diariamente tem a ver sempre com essa parte comunicacional. Então, nós estaremos utilizando em conversas normais, né, do dia a dia, do cotidiano, principalmente quando desejamos expressar os sentimentos e as emoções e também os estados, né? Por exemplo, quando você está doente, né, isso é um estado do ser. E também essa parte que eu estou trazendo é uma parte utilizada para aquele início de conversa, quando nós puxamos conversa com alguma pessoa, né? Vejam só, agora eu vou explicar para vocês a respeito de sentimentos e emoções, né? O que seriam exatamente os sentimentos e as emoções? As emoções, vamos supor uma situação em que você esteja num local aberto, né? Um local de fazenda, e aí você está naquele local e de repente você vê uma cobra, tá? Uma serpente, que agora está bastante na moda, você vê uma naja. Imagine a sua sensação no momento. O que será que você sente nesse momento? Você vai ter uma emoção, você vai ficar com medo. Então, o medo, a raiva, o amor, a alegria são emoções, né? E essas emoções, elas vêm, na verdade, naturalmente, devido a processamento, né, na parte cerebral. Tá? Então, isso tudo a gente não tem uma interferência a respeito, uma ingerência a respeito, né? E acontece no nosso corpo espontaneamente. Os sentimentos, na verdade, é exatamente como é que a gente interpreta a emoção. E aí você vai se manifestar falando, eu senti medo, eu senti terror, eu fiquei apavorada, né? E agora eu gostaria que vocês pensassem, né, na verdade, emoção que vocês já tiveram na vida de vocês, uma grande emoção, né? E que vocês nos contassem. Eu vou dar 2 minutinhos para que vocês possam contar no chat o que foi que vocês sentiram, qual foi essa emoção.
Oi, gente, estamos de volta com as interações no nosso chat. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer. Eu estou vendo que tem bastante contribuições aqui, tanto de professores como alunos. Eu vi que muita gente comentou sentimentos como medo, como felicidade. Apareceu bastante aqui, professora Paty, a palavra happy. E, em especial, né, eu gostaria de fazer alguns comentários. A Suiane, do terceiro ano, a Suiane que tem estado com a gente em todas as aulas aí, desde o início, né? Ela falou assim, I'm feeling hungry now. O professor Maurício também falou em medo, né? Juntamente com muitos outros professores e estudantes. A professora Marina falou em felicidade quando ela foi ao show do Bruno e Marrone. A professora Elizabeth falou grateful. O professor Marcos falou hi, Paty, my friend. O Luiz Felipe, do 8º ano, ele disse que ele quis destacar o dia em que a avó dele faleceu. Sinto muito, Luiz Felipe. A Luara comentou que foi o dia que a mãe dela deu um celular de presente para ela. A Luara é do 6º ano. A Mariane, também do 6º ano, comentou quando ela reprovou o 2º ano. O Matheus, do 9º ano, escreveu love. E a Liliane falou que ela tem medo de borboleta preta, que veio em cima dela. Então, eu estou vendo aqui que são muitas contribuições. Apareceu várias vezes a palavra medo e a palavra happy. Certo, professora Patrícia? Right. Teacher Grazi, veja que interessante. Você acabou me passando, Teacher Grazi, contrapontos, na verdade. As palavras com um conteúdo de positividade, como a palavra happy, né, que expressa o quê? A felicidade, a alegria. E as pessoas contribuíram nos dizendo o que lhes causou alegria. Ou seja, ganhar um presente, um celular, amar, né? Ser grato, né? Ser grateful. E, por outro lado, algumas pessoas comentaram a respeito do medo. O medo é aquele sentimento um tanto quanto sombrio, que a gente não gosta, né, de falar. Mas ele acontece para todos nós, indistintamente, em situações distintas, né? Como, por exemplo, o falecimento de um ser amado, né? E aí, eu vou pedir para colocarem o próximo slide para nós, que justamente vai tratar da diferença, né, desse tipo de qualificação. Quando nós qualificamos um sentimento, uma emoção, nós estamos falando a respeito de adjetivos, né, que são palavras que vão, na verdade, ser utilizadas nessa comunicação do cotidiano, porque quando nós encontramos, né, com alguém na rua, no nosso trabalho, na nossa escola, nós primeiro entramos numa situação de cumprimentos e, na sequência, nós queremos saber como é que o outro está, o que ele está sentindo. Nesse contexto, eu vou apresentar, então, uma frase que representa bem esse sentimento negativo. Por exemplo, quando eu digo I am sick, né? O sick, nesse caso, é de estar doente. Existe o sick de você estar enjoado também, mareado, né? De você fazer uma viagem, por exemplo, de navio e não se sentir disposto. Ao mesmo tempo, existem outros sentimentos, como, por exemplo, na frase I feel fantastic, que é um sentimento bom, de uma alegria transbordante, certo? E nesses casos, nós vamos utilizar, percebam, alguns verbos que são o to be e o feel, né? O to be significa ser ou estar. Então, eu estou doente. O feel é o sentir. Eu me sinto fantástica. Vamos para o próximo slide. Como eu disse para vocês, num primeiro momento, e aí eu estou me remetendo a algumas aulas que vocês tiveram anteriormente, tá? Aqui no Centro de Mídias. Vocês aprenderam o que são os greetings,
que são as saudações, os cumprimentos. Então, você chega para sua amiga, né? No meu caso, eu e teacher Graziella. Hi, how do you do? E aí ela vai responder, good morning. Well, I am great. I'm okay. And you? E eu vou encadear a conversa. Percebam que esses exemplos que eu estou trazendo, vocês já entraram em contato, principalmente quem está acompanhando as nossas aulas, que eu também acompanho, né? Vocês já aprenderam com outras teachers. Agora vamos para o próximo slide. Só que agora, para a nossa aula de hoje, eu estou tentando trazer para vocês um complemento dessas falas. Para quê? Para incrementar a nossa conversation, tá? A nossa daily conversation. Então, eu posso chegar para minha amiga e falar, Hi, how do you feel today? E a pessoa vai me responder, I feel good. Que é um sentimento positivo, eu me sinto bem, né? Como é que você está se sentindo hoje, nesse momento? Ou então eu vou cumprimentar pela manhã, morning, how are you feeling during the quarantine? Well, I am feeling sad and anxious. Vejam só, essa já é uma conversa que nos remete aos tempos de hoje, que é o tempo da quarentena. Então, os sentimentos tendem a ficar um pouco mais tristes, né? Nessa pequena conversa, um cumprimenta o outro e diz, bom dia, como é que você está se sentindo durante esse período de quarentena? E o outro responde, estou me sentindo triste e ansioso, né? Sentimentos negativos. E para finalizar, nós temos mais uma frase. Hello, aren't you feeling well now? No, I'm feeling very tired and sleepy. Ou seja, às vezes nós estamos junto dos nossos amigos, dos nossos companheiros de trabalho, de escola, e nós percebemos que a pessoa realmente está com uma expressão, né? Porque as emoções, elas vêm à tona, na verdade, por conta dessa questão bastante ligada ao corpo da gente. O corpo também fala, junto com a nossa voz, né? E com a nossa entonação de voz. E aí essa pessoa quer perguntar para o colega se ele está se sentindo bem. Veja que nesse caso, ele fala que está se sentindo cansado e também com sono. Quer dizer, a aparência revelou a emoção e o sentimento que ele estava carregando. Vamos passar para o próximo slide, por favor. Vocês podem ver justamente o contraponto, ou seja, let's compare, né? Good feelings and emotions, que no caso, essas boas emoções, eu citei algumas em inglês, por exemplo, happy, enthusiastic, wonderful, fantastic, great, optimistic e assim por diante. Do outro lado, nós temos as bad feelings and emotions, como por exemplo, você estar sad, depressed, bad, blue. Vejam, essa palavra blue, nós normalmente utilizamos como cor, né? Uma das primeiras palavras que nós aprendemos, as cores. Mas nesse sentido de expressar sentimentos, a palavra blue tem a ver com esse estado depressivo, de você estar se sentindo chateado, tristinho, digamos assim. O sick, que eu já contei para vocês, que pode ser estar doente ou estar enjoado. Angry, que é estar bravo. Moody, que é, por exemplo, aquele estado de você estar temperamental, você está com humor oscilante, sabe? Uma hora você está bem, uma hora você está mal. E isso pode acontecer em muitos momentos da nossa vida. Agora eu vou chamar a teacher Graziella, porque nós vamos passar para mais uma interação. Oi, gente.
Então, eu vou pedir para colocar o próximo slide, que fala da interação que vai entrar no nosso chat, que fala o seguinte: você consegue nomear em inglês, detalhe, em inglês, algum sentimento ou emoção? Como essa é uma interação que vai exigir, principalmente de quem não tem tanto domínio da língua, pensar um pouquinho mais, nós vamos dar 4 minutinhos, tá bom? Oi, gente, estamos de volta com as nossas interações. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a participação de vocês, que eu estou vendo que está bem grande, e eu vou ler algumas interações aqui no nosso chat. Em primeiro lugar, eu vou ler um comentário da professora Marlene, que foi anterior, aí na interação anterior, Paty,
que não deu tempo de eu ler. Ela falou o seguinte: excitement when I arrived in another country. E me chamou a atenção, eu vi depois, mas eu concordo com você plenamente, professora Marlene. E nós temos aqui várias interações vou começar pelos estudantes. No 7º ano, a Eduarda falou o seguinte, Teacher Patti: aula legal, eu adoro inglês. E ela gostaria de saber o que significa a palavra sleepy. A Camille, do 8º ano, falou assim: how, teacher, I want to learn English. Está correto assim, Patti? Então aí depois você responde para a gente. A Amanda, do 9º ano, falou happy. E a Bárbara, do 2º ano do médio, falou assim: happy, I think. No 9º ano, a Ellen falou hungry. No 8º ano, o José Paulo falou assim: I'm cold. O Anderson, do 9º ano, disse sadness. O Guilherme, do 7º ano, disse sick. A Beatriz disse in love. No 6º ano, a Alice comentou o seguinte: happy and good. O Marcos, que também é do 6º ano, falou happy. O Gabriel, do 1º ano do médio, falou string bike. O professor Maurício falou bored. O professor Marcos disse go on, Orugur, from Rui Bloy. A professora Regina falou o seguinte: sad, love, happy. A professora Leila falou o seguinte: I have done things good for me and other people. A professora Juliana comentou o seguinte: I'm anxious and tired. E a professora Maristela falou wonderful. Dentre esse grande número de contribuições, Teacher Patti, eu acho que a gente podia começar respondendo as dúvidas dos nossos estudantes, né? Em especial a Eduarda, a Camille e a Bárbara, que tem alguns erros aí gramaticais, tá certo? A Eduarda pediu para saber o que é sleepy. A Camille, ela perguntou se está correta ela dizer how, teacher, I want to learn English. E a Bárbara, do 2º ano do médio, falou assim, happy, I think. Vamos lá, Patti? Sim, let's move on. Então, eu agradeço bastante também, I'm thankful. Nesse caso, os nossos students, eles têm uma série de dúvidas. Vamos começar pela dúvida da Duda, né? Ela me perguntou o que é sleepy. Sleepy é aquela pessoa que está com sono, né? Vem do verbo to sleep, que é dormir. Então, se a pessoa I am sleepy, eu estou com sono ou sonolento. A segunda pessoa foi a Camille. A Camille fez uma afirmação no primeiro momento e ela disse I want to learn English. Essa frase está correta. Depois, nós temos a Bárbara e ela falou happy, I think. Ela está me respondendo, então ela também interagiu comigo corretamente, certo? Eu gostaria de comentar bastante a respeito da primeira interação que foi lida, da Marlene, né? A Marlene falou que fica excited. Esse é um sentimento, uma sensação muito boa, muito engrandecedora, conhecer novas culturas, principalmente aquela sensação de você ter contato com algo que é diferente, né? E é por isso que nós estamos hoje tendo uma aula de inglês, porque esse é um dos objetivos que a gente tem em relação à aprendizagem da língua inglesa, conhecer novos mundos, novas culturas, novos ambientes. Podemos continuar, podemos chamar o próximo slide, por favor.
No próximo slide, eu trouxe para vocês aquilo que a gente tem usado muito dentro da sala de aula, que é um recurso, né, até bom para a gente conseguir estudar e recordar de certos temas. Eu trouxe aqui, na verdade, o estudo da palavra how. A palavra how, em inglês, ela quer dizer como. Nesse caso, a gente vai utilizar o how para poder fazer perguntas. Vocês devem se lembrar, porque esse é um conhecimento que passa desde os primeiros momentos de ensino no fundamental, né, no curso fundamental, e a gente deve ir carregando para todos os outros estágios da aprendizagem, incluindo o médio e para a vida toda, né? Forever and ever. Nós temos o seguinte, em inglês existem algumas palavrinhas que são palavras-chave para que a gente possa realizar as questions, as perguntas. E nós damos um nome para isso, né? Na parte de gramática, a gente conhece isso por 5 Ws e 1 H, ou então a gente fala que são question words. O how faz parte, ele é o H do 1H, dos 5 Ws e 1H. Vamos só recordar um pouquinho quais são as outras palavras. As outras palavras seriam what, que eu acredito que vocês estão se lembrando, que é o que, why, que é o porquê, who, que é quem, where, que é onde, e when, que é quando. Então, percebam, quando nós temos uma necessidade de questionar alguém, nós sempre, quase sempre recorremos a essa gama de vocabulário. Vamos, então, passar para o próximo slide. Aqui eu vou recuperar um pouquinho com você em que contextos ou de que formas que nós podemos utilizar o how. E aí a gente vai fazer uma viagem, né, em relação ao estudo de tempos verbais. Nós vamos falar principalmente dos tempos simple present, que é o presente, que é aquele tempo que a gente usa para falar de coisas do cotidiano, né, que acontecem com uma certa frequência ou que estão acontecendo no momento presente mesmo, como diz, né, o próprio nome do tempo verbal. O outro, que é o present continuous, é da família do presente, só que ele tem um sentido de progressividade, ou seja, algo que está acontecendo no momento da nossa fala, da nossa comunicação. Aqui eu trouxe os seguintes exemplos e nele eu já inseri, né, o nosso companheiro de perguntas, que é o how. How do you feel today? Nesse caso, estou usando o simple present. How are you feeling now? Nesse caso, estou utilizando o present continuous. Mais uma gama de perguntas, um pouquinho mais extensa. How do you feel about the coronavirus epidemic? How are you feeling about the coronavirus epidemic? Então, let's remember. Nós estamos agora encarando dois tipos de estruturas diferentes na gramática da língua inglesa. Nós vamos falar a respeito do to be, que é aquele verbo que normalmente os students, né, se referem como algo que sempre é retomado pelas teachers no contexto de aprendizagem. Por quê? Porque ele é um verbo bastante importante. E nós vamos nos referir a todos os outros verbos, tá? Com exceção do to be. Vamos então para o próximo slide, por favor. Por que eu comentei com vocês que o to be é um verbo extremamente importante e que a gente vai carregar para o resto da nossa vida, principalmente para estágios mais avançados, quando a gente vai se tornando
proficiente na língua, né? Proficiente é o fato de você ficar mais fluente, tá? Você ter conhecimentos, você vai se tornando um student no advanced, tá bom? Ele é um verbo autossuficiente. O que eu quero dizer com isso? Bom, com essa palavra autossuficiente, eu estou querendo dizer que ele tem um poder, tá? Uma natureza, e ele consegue sozinho realizar aquelas frases que a gente declara, afirma, que a gente pergunta e que a gente nega. Então, eu trouxe um exemplo de cada para vocês. No contexto da declaração, da afirmação, colocamos I am anxious. Eu estou ansiosa. No contexto de uma pergunta, nós podemos dizer Are you anxious? Lembrem-se de que a entonação é tudo em qualquer língua, não é só na língua inglesa, em qualquer comunicação. Tá? E nós temos um jeito de entonar diferenciado quando nós queremos perguntar, porque nós estamos curiosos, ok? Para o negativo, eu trouxe o exemplo I am not anxious. O not, vocês logo identificam que tem a ver com a negação. Então, nesse caso, o que nós fizemos? Nós construímos frases a partir do verbo to be, lembrando, carregando alguns conceitos que também são válidos para a língua portuguesa, de que o verbo to be, ser, estar, ele é usado para ligar a pessoa que está sentindo algo com aquela qualidade, aquele estado, aquele sentimento. Bom, agora nós podemos falar um pouco a respeito do present continuous. O que acontece? O present continuous, ele é um verbo da família, né, do present, mas ele obrigatoriamente precisa da ajuda de quem? Do to be. Vejam só o quanto esse verbo é importante, porque ele é utilizado para formar, né, novos tempos verbais. Então, você vai dizer de uma maneira progressiva, né? Eu estou me sentindo ansiosa agora. Tem até um marcador de tempo aí, né? Que é esse agora, né? E que no inglês a gente lê da seguinte forma: I am feeling anxious now. Podemos passar para o próximo slide, por gentileza. Lá no nosso próximo slide, nós vamos recuperar a utilização, né, de perguntas para momentos em que eu não estou lidando mais com o verbo to be. Eu estou lidando com qualquer outro verbo da língua inglesa, né? Então, a gente tem dois campos distintos e dois funcionamentos diferenciados. Essas são as únicas regras da gramática da língua inglesa, tá? No caso de todos os outros verbos, e aqui nós vamos dar um foco no verbo to feel, que é aquele que eu já expliquei, que traduz os nossos sentimentos, né? E nós vamos precisar dos chamados verbos auxiliares. Então, se ele recebeu esse nome de verbo auxiliar, ele está ajudando, né, a fazer perguntas e a negar, certo? Portanto, nós vamos perceber que nós vamos precisar incluir nas nossas frases as expressões, né, que são verbos, mas sozinho não tem nenhum significado. O do, quando eu estiver falando da primeira pessoa do singular, né, quando eu estiver falando do plural, de todas as pessoas do plural, e o does, quando eu for fazer pergunta, utilizando a terceira pessoa do singular, que são, vamos relembrar,
he, she, it. Lembrando que it é aquela situação em que nós usamos o ele ou ela da língua portuguesa, mas para designar objetos, animais, por exemplo. Bom, além disso, para o negativo, as formas que nós vamos utilizar são o don't, que vai pertencer ao primeiro do singular, né, primeira pessoa, e a todas as outras pessoas do plural. E o doesn't, que vai servir somente para a terceira pessoa do singular. Novamente, he, she, it. O he é para o masculino, o she é feminino e o it, coisas, objetos, animais, ok? Então, vejam as seguintes frases. I feel very happy in the summer. Vamos lembrar, in the summer, né? A gente está falando a respeito das estações do ano. As estações do ano, comprovadamente, têm um efeito sobre as pessoas. Dizem que nos países nórdicos, aquele tempo muito frio causa uma certa tristeza, né? As pessoas vivem naquele estado que eu comentei com vocês, que é um pouco blue. Em compensação, em países tropicais, como é o caso do nosso país, do nosso Brasil, nós temos pessoas mais alegres, mais de bem com a vida, né? Então, elas com certeza podem fazer afirmações assim: I feel very happy in the summer. O very também ainda intensifica esse estado da pessoa, tá? Se ela está feliz, com o very ela está muito feliz. Na pergunta, nós poderemos fazer a seguinte pergunta: How do you feel in the summer? Vejam que, novamente, eu recorri a esse recurso do how, porque eu quero investigar, eu quero saber como você se sente quando estamos no verão. E para negar, eu trouxe a frase I don't feel happy in the winter, que é isso que eu acabei de comentar. Brasileiros, por exemplo, não se sentem bem no inverno, porque o inverno é um momento em que nós ficamos um pouco mais angustiados, depressivos e tristes. Agora, eu vou passar novamente a bola para a Teacher Grazi, que vai convidar a todos para que a gente possa fazer uma reflexão juntos. Let's go? Hello, tudo bem, gente? Eu gostaria de comentar algumas interações do nosso chat, Paty, que as pessoas estão gostando muito da aula, e comentar um pouquinho, né, sobre essa história de como a gente se sente, né? Eu achei que tudo isso que você falou é muito interessante, porque a gente tem essas diferenças de emoções entre o blue e o happy, não só no inverno, no verão, mas a gente está vivendo isso agora nesses tempos de pandemia, né? Eu queria colocar o próximo slide, que ele fala de uma autorreflexão. Nesse slide, eu gostaria de convidar todos vocês no nosso chat, e nós vamos dar um pouco mais de tempo para vocês pensarem, escreverem com calma, e ele fala o seguinte: pense a respeito do seu momento atual e responda em inglês. Eu acho que esse slide ele pode falar muito na situação que nós estamos vivendo agora, né? Está todo mundo meio isolado, meio distante, e ele tem duas questões. How are you feeling lately? Como você se sentia antes? How do you feel? How do you usually feel? Como você sempre, normalmente se sente? Então, eu acho que dá para a gente fazer bastante comentários nessa interação. Nós vamos dar 5 minutinhos para vocês responderem com bastante calma no chat, e aí eu volto para conversar um pouquinho, para ver as dúvidas, para fazer perguntas para a professora Patrícia. Tá certo? Vamos ao tempo.
Hello, estamos de volta do nosso chat. Eu estou vendo aqui, professora Paty, que nós temos um grande número de contribuições. Então, eu vou falar bem devagar dessas contribuições para ir tirando as nossas dúvidas, respondendo as perguntas de todo mundo, tá ok? Primeiramente, ainda sobre a interação anterior, faltaram duas pessoas que eu não comentei. A professora Maristela comentou wonderful, ainda na questão anterior de como as pessoas estão se sentindo. E o professor Alexandre comentou em happiness and wisdom. Agora, falando um pouquinho sobre essa última interação, o professor Carlos Eduardo comentou, muito bom ensinar isso. Eu concordo, professor Carlos, é um assunto muito gostoso de ser trabalhado em sala de aula. A professora Elizabeth falou, good afternoon, my friends, Patrícia e Grazi, God bless you. A Laís, do terceiro ano, falou assim, I'm sleep. O professor Maurício, ele tem uma dúvida, eu vou ler a dúvida do professor Maurício e vou colocar para você responder, Teacher Paty. Aí, em seguida, você volta para mim para eu continuar lendo, porque nós temos muitas interações agora nesse último comentário aqui, nessa última interação para falar. O professor Maurício falou o seguinte, Teacher, eu poderia usar o you na frase how are feeling now? Ou seria opcional? É melhor eu dizer how are you feeling ou how are feeling now? Vamos lá, Paty? Let's go, Grazi. Então vamos lá, temos muitas interações, vamos tranquilamente para não pular nenhuma delas e poder fazer os comentários. E, again, I'm grateful, né, com essa participação maravilhosa de pessoas da nossa rede, inclusive. A primeira pessoa, vamos começar, na verdade, pelo Teacher Maurício. O Teacher Maurício, ele fez uma pergunta excelente e muito importante. Nós temos que sempre, quando nós vamos elaborar uma frase, lembrar que a frase, ela precisa ser dirigida a alguém, a um sujeito. Só que numa pergunta, esse sujeito não vai aparecer no início, muito no início da frase. O porquê, Teacher Maurício? Porque no início da frase, nós estamos utilizando essa question word, que no caso é o how. Veja só o que a gente havia comentado a respeito do to be verb. O to be verb, e essa é uma dúvida muito comum, porque ela faz parte de uma estrutura, né, de uma regra da gramática da língua inglesa. Para que a gente faça uma pergunta, é necessário que a gente inverta o lugar do verbo justamente com o tal do sujeito, que é para quem nós estamos nos dirigindo. Então, na seguinte frase que você me colocou, né? How are you feeling? O how é a pergunta geradora, né, da question. O are é o to be. E ele foi invertido, porque ele é um verbo autossuficiente. Na sala de aula, eu inclusive falo que ele é powerful, ele tem superpoderes, que os demais verbos não possuem. E por isso nós usamos os auxiliares. E na sequência, obrigatoriamente, eu preciso incluir o you, que é justamente o você, a pessoa para quem nós estamos nos dirigindo. Não caberia fazer a pergunta sem colocar a palavra you. Não podemos falar how are feeling, porque a frase fica solta, ela fica descontextualizada, tá? Agora vamos também falar acerca de outras dúvidas.
Na verdade, eu anotei aqui uma coisa que eu achei muito bonita, né? Uma interação em que foi falado a respeito, o teacher Carlos, né? Ele falou a respeito de wisdom. Wisdom significa sabedoria. E vejam só que esse é um estado, né? É um estado do ser, e que a gente vai desenvolvendo naturalmente à medida que a gente vai amadurecendo, né? Ou à medida em que a gente toma contato com as coisas da vida, né? E sabiamente a gente passa a aceitar tudo aquilo que acontece conosco. Então, eu acho que para esse momento que nós vivemos hoje de pandemia, a palavra wisdom é uma palavra-chave, é uma palavra que nos traz um conforto. Nós temos que ter a sabedoria de que tudo vai passar. E eu estou me lembrando, né, isso me remeteu a uma música, né, muito famosa, que foi feita pelo Paul McCartney, né, dos Beatles, e ele fala sobre wisdom, tá? Ele tem uma interação sobre a sabedoria das mães, ok? Então, as mães, a gente pode falar, I feel wisdom. Por quê? Porque eu tenho maturidade, ok? Agora eu vou voltar novamente para a nossa teacher Grazi, e ela deve ter recolhido mais algumas dúvidas e mais comentários que são em relação à nossa autorreflexão. Let's go? Tenho sim, teacher Pat. Tem uma série de comentários aqui, né, no nosso chat, e mais algumas dúvidas para falar para você. A professora Regina, ela falou assim, I'm feeling love. A professora Marli Silvana, ela disse que ela não é professora de inglês, mas ela está te parabenizando pela belíssima aula. A professora Laila falou assim, congratulations, Pati. A Isabela, que eu acho que deve ser sua aluna, falou assim, saudades, professora Pati. A professora Yara falou também que você está dando uma excelente aula. E a Beatriz, do terceiro ano, ela tem uma dúvida. Ela falou assim, por que I feel very happy in the summer não tem o do? Professora Pati, eu acho que você poderia... nós temos muitas interações aqui, muitos comentários para fazer, mas seria interessante você responder essa dúvida, mesmo que rapidamente, e voltar para mim, para eu continuar fazendo as perguntas para você. Aí você responde a pergunta da Beatriz, do terceiro ano. Ok, teacher Grazi. Então, vamos começar com a nossa student Bia, do terceiro ano. Então, Bia, na verdade, quando a gente coloca uma frase declarativa, afirmativa, a gente não precisa do nosso auxiliar. Tá? Então foi muito legal a sua colocação, porque talvez eu não tenha percebido, né, e encarei com uma naturalidade que é normal, mas vocês perceberam por mim que os auxiliares só vão aparecer nessas duas formas, negativo e também interrogativo. No declarativo não precisamos. Agora eu vou voltar para a nossa teacher Grazi com mais interações no chat. Então, continuando aqui, né? O professor Carlos, ele falou assim, I feel fine. A Suiane, do terceiro ano, ela colocou assim, primeiro, I'm feeling happy lately. Segundo, I'm feeling sad, usually, because quarantine. A Bárbara, do segundo ano, falou o seguinte, sad, angry or happy. A Micaele, do terceiro ano, perguntou qual a diferença entre before e lately. Acho que a gente pode responder essas perguntas, professora Pati, comentar um pouco aqui, e aí eu volto para ler o restante das interações, que são muitas. Pode ser?
Of course, Teacher Grazi, pode ser sim. Então, vamos começar com essa pergunta que foi a última da Micaele. Ela me perguntou qual a diferença da palavra before e da palavra lately. Late, quando a gente lembra da palavra late, né, a gente lembra de atrasado. Mas quando eu acrescento o LY na palavra, eu já formo uma nova palavra, que lately significa nos últimos tempos, tá? Recentemente. E o before significa antes. Então, naquelas perguntas interativas, a autorreflexão passava pelo seguinte: como é que você se sentia antes, né? E como você está se sentindo recentemente, nos últimos tempos, tá bom? Gostaria também de salientar, né, que existe sim, como uma característica do ser humano, essa intercalação, digamos assim, entre os sentimentos positivos, os sentimentos negativos, e nesse momento que estamos passando por toda uma questão ligada à saúde, né, a questão de ficar isolado dentro de uma quarentena, esses sentimentos eles afloram com mais rapidez. E aí a gente tem como se fosse uma montanha-russa de sentimentos e sensações, né? A gente pode passar do happy para o angry, para o sad, principalmente dentro do nosso próprio lar, porque é ali que a gente está interagindo com aquelas pessoas com quem a gente vive. Agora eu vou retornar para Teacher Grazi e a gente vai dar mais uma olhadinha naquilo que foi colocado de participação no chat. Vamos lá. Eu ainda tenho muitos comentários, muitas participações aqui no nosso chat a respeito dessas últimas perguntas, professora Paty. A professora Juliana, ela falou o seguinte: I unfortunately feel tired and apprehensive, but I know it will improve. A professora Hilda falou assim: I'm feeling sad, stressed and tired. Acho que muitos de nós, professora. O professor Carlos falou o seguinte: I used to be happy before the pandemic. O professor Flávio falou o seguinte: I felt usually blue. A professora Marlene comentou: sad, afraid, but optimistic, that soon everything will return to normal. A Ana Júlia, do primeiro ano do ensino médio, disse o seguinte: I'm fine and I usually feel good too, I think. O Cleivanir disse happy. A Rafaela, do EJA, gostando de ver, hein? Hoje nós temos participação do pessoal do EJA. Ela disse, well, thanks God. A professora Célia disse, tired of staying home if I can travel. A professora Juliana disse, a professora Juliana eu já li, mas o professor Alexandre comentou o seguinte, I'm studying a lot of a public contest. I feel confident and prepared. E eu tenho mais algumas contribuições aqui dos alunos do 6º ano. O Micael falou o seguinte, me sinto happy. A Lorena falou assim, happy antes e sad agora. Eu acho que seria interessante, Teacher Paty, a gente ajudar o Micael e a Lorena do 6º aninho a colocarem a frase completa de como eles se sentem. O que você acha? E aí, em seguida, eu volto e faço mais alguns comentários. Ok, Teacher Grazi. Estou gostando muito da participação desse 6º ano, hein? Olha, então, para que a frase fique completa,
nós podemos falar o seguinte: I feel sad lately e I feel happy lately. Ok? Em relação a outras colocações, eu gostei muito de alguns comentários em que as pessoas disseram que estão se sentindo prepared, ou seja, elas estão se sentindo preparadas para que exista uma volta para um estado de normalidade, né? Para um futuro. E gostei também que designaram a palavra optimistic. Eu acho que é isso, né? Nós temos que nos sentir otimistas, pensando que tudo vai ser passageiro e que nós retornaremos a um novo normal, certo? Então agora eu vou retornar para a Teacher Grazi e vamos ver se existe mais algum tipo de interação. Hi, Teacher Patty. Temos mais interações, sim. Eu vou ler mais 2 ou 3 comentários aqui do nosso chat e tenho mais uma dúvida para tirar com você, professora. O Lucas, do 7º ano, ele escreveu assim: I am intelligent and now stupid. Oh, Lucas, I don't believe in you. A Rebeca, também do 7º ano, ela disse happy and happy. E a Luara, do 7º ano, ela está fazendo uma pergunta, teacher. Ela falou assim: eu me sinto animada. Como é animada, teacher? Como eu falo isso em inglês? Vamos responder a Luara? Let's answer. Então a Luara nos perguntou, né, como é que se fala animado. Eu acho que a gente pode utilizar confortavelmente a palavra excited, tá? Existe uma outra palavra que é funny, mas o funny tem mais a ver com aquele estado de você estar se divertindo, sorrindo, gargalhando. O excited é essa coisa de você estar se sentindo muito bem. Eu gostaria também de comentar para o nosso student Lucas. O Lucas, né, fez um contraponto e ele utilizou 2 palavras opostas, né? Ele disse I am feeling intelligent e now I am feeling stupid. Veja só, Lucas, intelligent, eu acho que você deve ser sim, até por estar estudando num dia de sábado, participando aqui do nosso chat, dando sua opinião, né, interagindo com a gente. Esse stupid, talvez você esteja se referindo, né, porque ao pé da letra a tradução é se sentir burro. Não, não é burro. Você deve estar talvez se sentindo em contato com esses sentimentos mais negativos, mais assim, depressivos. Talvez você possa dizer que você está a little blue, não é mesmo? Em relação a happy e unhappy, também são contrapontos, porque nós vivíamos de uma forma, né, e fomos de um momento para o outro privados dessa convivência social por uma necessidade sanitária, uma necessidade de saúde. Então, como estávamos happy e de repente não pudemos mais levar a mesma vida, tivemos que nos adaptar, em algum momento veio o unhappy, né? Então, do feliz para o infeliz. E agora eu espero que essa curvinha, né, volte de novo para o estágio do topo, para a gente encarar o momento do final da quarentena, né, com de novo esse sentimento I am feeling happy, ok? Então agora eu vou retornar para a Teacher Grazi.
Hello, Patty. Voltando aqui, nós temos mais algumas interações, mais algumas coisas que eu gostaria de ler, né? A professora Joana, ela falou assim para você, Patty, good class, teacher Patrícia. O professor Edivaldo falou assim, a gente se prende muito com essas aulas. Thank you. Eu estou vendo aqui, Patty, que tem muita gente gostando da aula de hoje. Assim, grandes ideias para trabalhar com os nossos estudantes. O Lorenzo, do 8º ano, escreveu assim, feeling sleepy, sempre sleepy. Ainda no 8º ano, o Luiz Henrique escreveu lonely. A Yasmin, do 8º ano, disse assim, before I felt very sad, and now I feel like. E a Rafaela, eu queria pedir desculpa, porque eu li no ar Rafaela e não era Rafaela, era Rafael. O nome dele é Rafael e não Rafaela. Me perdoa. Sabe o que acontece? Eu estou lendo aqui as perguntas de vocês no chat e são muitas. E às vezes as pessoas estão digitando para mim e a planilha dá uma mexidinha. E aí nessa eu li errado. I'm so sorry. Eu gostaria de me desculpar, tá? E agora, para a gente terminar, porque a gente colocou, aí a professora Paty colocou o slide anterior, que estava implicitamente falando na pandemia. Mas eu acho que muitas pessoas gostariam de especificar um pouco mais de como elas se sentiam antes e agora no final dessa pandemia. Então eu gostaria de colocar o último slide da nossa última interação de hoje. Por favor, produção. Ele tem duas perguntas e nós vamos dar aí 4 minutinhos, é a nossa última interação de hoje, para vocês participarem mais um pouquinho, se ficou mais alguma dúvida a respeito do que foi falado, aproveitem o tempo e daqui a pouquinho a gente volta para conversar.
Hello, estamos de volta aqui com o nosso chat. Temos aqui mais alguns comentários que eu gostaria de fazer, né? O professor Maurício falou o seguinte: Centro de Mídias, essas aulas de inglês são ótimas. Obrigadas por oferecê-las a nós, professores, e aos nossos alunos. Obrigado, professor Maurício, por você estar dando esse feedback para a gente e dizer que está gostando. A professora Andréia, da Leste 1, falou assim: I feel good and I knew that I would. A professora Wanda disse o seguinte: Teacher Patrícia, congratulations de todos os seus amigos do Rui Bloem. A professora Maria falou o seguinte: Thanks a lot, dear teachers. Nós é que agradecemos, professora Maria. Tem mais um comentário aqui do EJA, do Fundamental. Fico muito feliz de ver a participação do EJA. My name is Douglas and I am very happy. A professora Sheila disse o seguinte: I was anxious, but now I'm better, because I have more time. Concordo, professora Sheila. O professor Lázaro disse o seguinte: I hope best days for us. Me too, professor. O professor Carlos falou o seguinte: One of the best moments of the week is the English classes. Oh, professor Carlos, muito obrigada. Professora Maria dizendo congratulations. A professora Hilda disse o seguinte: I hope great days for us. A professora Regila falou o seguinte: Thanks, it's a great class. O Leonardo, do 9º ano, perguntou o seguinte: ele falou que ele não sabe escrever em inglês. Uma dúvida aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir escrever aqui, mas eu creio que a professora, a teacher Patrícia, ela vai falar para você a sua dúvida, Leonardo. Ela falou assim, ele falou assim: não sei escrever em inglês, me sinto com saudades da escola. Ô, Leonardo, eu acho que todos nós estamos com saudade dos nossos ambientes escolares, dos nossos amigos, dos nossos colegas. A Amanda, do 9º ano, falou assim: happy, blue and tired. O Anderson, do 9º ano, também falou assim: very good e tired. Então, eu vejo, Teacher Patty, que, de maneira geral, os comentários são que antes da pandemia as pessoas se sentiam mais felizes, mais alegres, e agora está todo mundo cansado e um pouco triste, né? Tem muitos comentários dizendo que as pessoas estão se sentindo meio tristes nesse momento, mas eu acho que a gente tem que ser otimista, tem que pensar que dias melhores virão. A professora Ana Suzy, ela falou o seguinte: before it, I was natural. Sadness, because the distance, e agora, né? Sadness, because the distance of the people that I like. É verdade, professora. As pessoas estão... esse distanciamento social está deixando a gente muito triste, né? Então, professora Paty... o professor Maurício também falou o seguinte: before the pandemic, I felt good. But when I started, I felt very worried and anxious. Verdade, professor. Professora Patrícia, nós temos aqui ainda alguns comentários, né? Eu vou pedir para você fazer o comentário do Leonardo rapidamente, e aí eu gostaria que você voltasse para fazer alguns comentários aqui, e eu preciso dar alguns recadinhos antes da gente finalizar, tá bom? Ok, Teacher Gazi. Bom, em relação ao nosso estudante Leonardo, eu queria dizer para ele que ele não é o único que está se sentindo dessa forma, com saudades da escola, da vida normal. Em relação à escrita,
Existem muitas formas, Leonardo, da gente praticar a língua inglesa. Hoje, a língua inglesa, ela é muito necessária, né, no mundo. Ela é exigida principalmente no mundo do trabalho e também no mundo acadêmico. Vocês vão perceber isso à medida que o tempo for avançando e vocês chegarem em outros estágios da vida. Então, a minha sugestão para você é, por exemplo, assista filmes, séries, leia livros. Mesmo que você não se sinta em condições de pegar um livro em inglês, pela complexidade daquilo que está escrito, procure o que a gente chama de pocketbook, ou seja, aquele livrinho que cabe no bolso. São pequenos livros que você encontra facilmente e eles têm níveis, né, de proficiência. Você pode praticar o seu inglês e a partir daí você começa também a fazer exercícios de escrita na sua casa em momentos só seus, né? Não seria um bom aproveitamento desse tempo de quarentena? A outra coisa é que nós tivemos uma interação anteriormente, onde um student colocou a palavra lonely. I feel lonely. Lonely quer dizer eu me sinto solitário, sozinho. Lembre-se, você não está sozinho, embora esse momento seja um momento do distanciamento necessário, do isolamento necessário, existem muitas formas de se comunicar com o mundo. Hoje, por exemplo, nós estamos utilizando uma delas, e as redes sociais estão aí para que vocês consigam se ajudar mutuamente, não é verdade? E agora eu vou retornar para a Teacher Grazi, para que a gente possa interagir novamente e estamos chegando ao final da nossa aula. Oi, Teacher Patrícia. Bom, eu gostaria de ler mais aqui alguns comentários. Infelizmente, eu não vou conseguir ler todos os comentários do nosso chat. É uma pena, nós tivemos grandes participações, excelentes. Eu gostaria de agradecer a todos. Me perdoem aqueles que não vai dar tempo da gente ler, mas numa outra oportunidade da Teacher Patrícia aqui, eu prometo que eu leio os comentários de vocês, não fiquem tristes. E o professor José, ele falou assim, about the quarantine, I feel pathetic. E o professor Alex, ele falou assim, I feel good, thank you. Com essas palavras, né, eu estou finalizando aqui, já vou chamar a professora Paty para se despedir da gente, e eu gostaria de dar alguns recadinhos antes da gente terminar. Se vocês gostaram da aula, esses slides depois ficam disponibilizados no Centro de Mídias. A aula também fica disponível na nossa videoteca, né? Eu gostaria de agradecer a Teacher Paty pela aula de hoje, agradecer a todos pelas contribuições, pela participação. Eu acho que a participação de hoje foi muito boa, trouxe grandes contribuições. E convidar vocês para ficarem com a gente semana que vem. Semana que vem a aula do professor Vinícius. E eu vou me despedir aqui de vocês, desejo a vocês uma ótima semana. Vou pedir para a professora Paty se despedir e dizer para vocês que muito obrigada. Great, Teacher Grazi. Olha, eu gostaria de fazer a minha resposta também, né, para todos que estão nos assistindo. Before the quarantine, I was normal, I was fine. O fine tem muito esse sentido, né, de um estado de normalidade. E o que acontece? Now that the quarantine is ending, is finishing, I'm feeling better, que eu ouvi que uma outra student colocou para nós, né? Também estou me sentindo muito melhor. E o meu recado para vocês é que everything at the end will be alright, ok? Então, tudo vai passar, tudo
vai ficar bem. Agora eu vou passar para a nossa Teacher Grazi mais uma vez. Gente, como a gente tem mais uns minutinhos aqui, eu só queria ler a fala da professora Rosângela, que falou o seguinte: Patty, I'm so proud of you and the class. Congratulations. E eu gostaria, né, de ressaltar a participação dos alunos do EJA, né, que eles fizeram grandes participações hoje. Eu gostei de ver que tem alunos do EJA aqui na nossa aula de inglês no dia de hoje, tá certo? Então, agora eu gostaria de agradecer a todos, agradecer as suas contribuições, Patty, e finalizar por hoje, tá certo? Boa semana a todos.